muito bom dia, gente! Hoje é 9 de abril de 2024 e a gente começa a nossa Pílula do Serviço Social, a nossa pílula diária. Bom, estamos abordando, um artigo A Instrumentalidade no Trabalho do Assistente Social, da professora Yolanda Guerra. E nós vamos começar a nossa pílula hoje trazendo uma citação da professora Yolanda Guerra, em que ela vai dizer: se trabalho é relação homem-natureza, e praxis é o conjunto das formas de objetivação dos homens, incluindo aí o próprio trabalho, num e no outro, os homens realizam a sua teleologia. Então, teleologia está ligada aqui, gente, a trabalho, que é relação homem-natureza, tá? E praxis, que é o conjunto das formas de objetivação. Então, se eu retiro da natureza uma matéria-prima que vai me proporcionar produzir garfo, faca, madeira para me produzir uma mesa, tá? E se eu utilizo aí esses objetos, esses itens, né, para fazer a minha refeição, né, sentado ali à mesa, com a cadeira que foi produzida também com a madeira que foi retirada da natureza, nesse processo de mediação, nessa relação mediada, tá? Se eu utilizo aí esses objetos, né, ao utilizar aí a cadeira, a mesa, a faca, o garfo, o prato, para fazer a minha refeição, eu estou aí num processo, né, de realização da teleologia, porque a autora está dizendo, né, se trabalho é relação homem-natureza e praxis é o conjunto das formas de objetivação, né, incluindo o próprio trabalho, então eu estou realizando aí, né, esse conjunto de objetivação, né, ele está sendo realizado, tá? Então, a teleologia ela está relacionada a esse entendimento, tá? Bom, na última pílula deixamos uma pergunta, né, que está no texto, em que a autora vai dizer qual a relação entre postura teleológica e instrumentalidade. Vocês lembram? Então vamos lá. A partir, né, do entendimento, né, do artigo, né, da professora Yolanda Guerra, a gente parte aí para a explicação de que a primeira questão, né, que precisamos destacar é a de que o trabalho é fundamental na formação do sujeito social, tá? Do sujeito social nesse processo de mediação das suas relações sociais. O desenvolvimento do trabalho implica no desenvolvimento de capacidades que realizam uma mediação das relações sociais, né? Estamos falando aqui da reprodução social, gente, que está relacionada aí à consciência, tá? À linguagem, a intercâmbio e conhecimento. Este fato nos leva a compreender que a reprodução do ser social, tá? Do sujeito social, como ser o que, gente? Histórico, né? É mediada por diversas complexidades sociais, como ideologia, a teoria, a filosofia, política, arte, direito, Estado, racionalidade, ciência e técnica. Veja um nível de complexidade, né? Imaginem só. Bom, essas complexidades sociais, elas têm o objetivo de organizar as relações entre os sujeitos sociais, né, que contribuem para a reprodução social, tá? E um outro ponto que a gente precisa destacar, não menos importante, é o de que a instrumentalidade usada para controlar a natureza e transformar objetos naturais em meios para alcançar objetivos também se aplica nas relações humanas, influenciando o que, gente? Influenciando a reprodução social, tá? Agora veja bem, em certas condições sócio-históricas, né, os homens se tornam meios ou instrumentos para os fins de outros homens, né, como na compra e venda da força de trabalho que está presente, então, nessa sociedade capitalista. Entramos agora, então, numa discussão, né, do processo produtivo capitalista, onde as instituições e práticas sociais são convertidas em instrumentos de reprodução do capital, tá? O trabalhador,
na sociedade capitalista, ele deixa, né, de ser considerado em suas necessidades como pessoa humana e se torna um instrumento para atender às necessidades de outros, tá? E estamos aqui falando, né, de uma situação de trabalho que, gente, de trabalho alienado, onde a mão de obra é vendida. A professora Yolanda Guerra vai dizer que nesse contexto, tá? Ela vai dizer o seguinte: instrumentalidade é convertida em instrumentalização das pessoas. Passa a ser condição de existência e permanência da própria ordem burguesa, via instituições e organizações sociais criadas com este objetivo. Pelas suas características, o processo produtivo capitalista detém a propriedade de converter as instituições e práticas sociais em instrumentos, meios de reprodução de que, gente? Do capital, tá? Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar aqui a próxima pergunta, né, que vamos discutir na nossa próxima pílula, que vai trazer o seguinte conteúdo, né? A pergunta é a seguinte: mas em que condições, né, a autora vai perguntar, mas em que condições sócio-históricas a instrumentalidade como condição necessária da relação homem-natureza se converte em instrumentalização das pessoas? Tá? Essa pergunta fica para a nossa próxima pílula. Agradeço aí a sua audiência, né? Tá escutando aí a nossa pílula de serviço social. Peço também que compartilhe aí com a sua rede de relações aí, né, de amigos e amigas do serviço social, para que a nossa rede venha prosperar e chegar aí para todo mundo. Beleza? Ficamos por aqui. Desejo a você um grande abraço. Bora vencer, gente!